Então vamos lá, pessoal. Abram lá o livro na página 191, que era a nossa tarefa da semana passada, ali que eu passei para vocês, e vamos começar a fazer aqui esses exercícios. Esses exercícios são bem simplesinhos, tá, pessoal? É bem o comecinho de fração mesmo. Com certeza vocês não tiveram nenhuma dificuldade para fazer esses exercícios, porque, pelo que eu sei, vocês já viram um pouquinho de fração nos outros anos também. Então a gente vai corrigir eles aqui bem rapidinho, tá? Quem quer fazer o 30 aqui, lê pra gente, começa a fazer. Vai lá. Eu vou ter que dizer quem vai fazer. Pode ser, vai lá. A 30? Isso, a 30. Tá. Calcule quantos carros iniciaram a corrida da Fórmula Indy, sabendo que 12 carros completaram todas as voltas. Dois terços. Pera, deixa eu ler de novo que eu me confundi. Tá, devagarinho e pausado. Vai lá, desde o começo, vai. Calcule quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula Indy, sabendo que 12 carros que completaram todas as voltas representam dois terços do que iniciaram a corrida. Ok, Esse problema é muito legal. é Esse fácil. problema é muito. É fácil? Vamos lá, então. Eu vou pegar o quadrinho aqui e quero ver. A Sofia vai explicar pra gente, então. Vamos lá. De 12 por 2, sabendo que ele é 2 terços. Peraí, só um instantinho. Deixa eu meu aqui. Ok. Tá, então você tem que dividir 12. Peraí, deixa eu escrever aqui. Para saber, 12 dividido por 2. sabendo que ele é 2 terços. Tá. Então, seria 6. 6, tá? Daí a gente Zero, ok. vezes 3, que dá 6 vezes 3, que dá o quanto? 18. 18. Tá. Ó, a Sofia resolveu a resposta, tá correto mesmo. 18 pessoas começaram a corrida. Só que vamos usar a ferramenta que a gente tem, que é aquele lance ali da continha. 2 terços de alguma coisa. Então, olha só. Eu vou fazer 2 terços de. Aí que tá. A nossa pergunta não vai estar depois do igual. Ela vai estar, ó, aqui. Porque é 2 terços de alguma coisa que eu não sei quanto é que é, deu 12. Então, a gente está acostumado a fazer a conta direta, né? Que é 2 terços de um número que a gente sabe quanto é que é, e a nossa resposta está depois do igual. Nesse caso aqui é o caminho contrário. Como assim o caminho contrário, professor? É o caminho contrário. Quando a gente fazia a conta normal, quer ver? Vamos supor que eu pegasse assim, ó, 1 meio de 20. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Só que nesse caso, como a conta é ao contrário, a gente vai precisar fazer o caminho oposto. Então, no lugar onde está a multiplicação, eu vou ter que fazer a divisão, e no lugar onde está a divisão, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Então, por isso que eu falo ali que é o caminho oposto. Assim, a Sofia fez as contas certinho, só que não ficou bem organizado aqui ó, na hora da gente saber que operação que a gente está fazendo. Então, eu aconselho a vocês, sempre que precisar fazer esse tipo de conta, de achar quem está aqui no meio, escrever ela mesma aqui, ó, 2 terços de um número que eu não sei quanto é que é, deu igual a 12, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo de verdade, como é que faz isso agora. Então vamos pegar aqui, olha só. Se o 12 tivesse desse lado, eu teria que dividir o 12 por 3 e depois multiplicar pelo 2. Só que a Sofia fez o caminho contrário. Dividiu pelo de cima. Opa, deixa eu escrever aqui. Dividiu pelo de cima e multiplicou pelo de baixo, que foi exatamente o que ela fez. Então, assim, o que ela fez está totalmente certo, tá? Não tem nem o que falar, né? Tá 18 aqui, deu o mesmo resultado, só que aqui eu vou organizar ele para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Ah, professor, e se eu escolhesse primeiro multiplicar e depois dividir, daria também correto? Sim, daria o mesmo resultado. Quer ver? Olha só. 12 vezes o 3 dá 36, e 36 dividido por 2 também dá 18, tá? Então eu vou fazer aqui o processo. Então eu vou dividir pelo de cima ali. Mesma coisa que ela fez, eu só fiz esse desenhozinho antes aqui para vocês perceberem, tá? Então ali, ó, 12 dividido por 2, que aí vai dar 6, aqui faz a escadinha. Deu 12, deu o resto zero. E aqui a gente depois pega ali o 6, faz vezes o 3, aí sim a gente vai conseguir chegar no 18. E aí eu quero fazer a prova real para ver se a conta que a gente fez está correta. O que, que eu tenho que fazer? Esquecer que tem o 12 desse lado aqui, ó.
Vou esquecer que tem o 12 desse lado e vou fazer 2 terços de 18. Aí 18 dividido por 3 dá 6, e 6 vezes o 2 dá 12. Tá correto mesmo, tá vendo? Então é bem importante quando a gente for fazer essa conta de achar o número que está aqui no meio, depois fazer a prova real, para verificar se o resultado que a gente fez tá correto, tá certo? Então é bem importante que a gente faça essa prova real e saber que o número que a gente está procurando é esse daqui, não esse daqui, tá? Nesse caso, foi esse tipo de conta. Outras contas ali pode ser que se dê diferente, tá? Vamos para a próxima questão. 31. Quem fez a 31, explica pra gente. Posso fazer? Pode, por favor. Eu fiz 4 dividido por 60. Ah, não. Lê primeiro o problema, depois explica ali. Vai lá. O tanque de gasolina de um carro tem medida de capacidade de 60 litros. Isso. Daí eu fiz... Aí o que acontece? Essa figura aqui está aparecendo o quê? Ela tem uma representação aqui das frações, né? E o ponteiro vermelho está onde? O ponteiro vermelho está no 4 terços? Ao contrário, 3 quartos. 3 quartos. 3 quartos, né? Que é a metade da metade. Então é 3 quartos. Então eu tenho que pegar 3 quartos de 60 litros. Então vamos fazer lá a conta, o 3 quartos de 60 litros. Ó. 3 quartos de 60 litros. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Vai lá. Eu fiz 4 dividido por 60, que deu 15. Ao contrário, 60 dividido por 4, né? 60 dividido por 4, aí deu 15, ok. Aí o resultado. E depois? 3 vezes 15, que deu 45. Isso, 3 vezes o 15, deu 45. Fechou, exatamente isso. Então, tem 45 litros ali no nosso tanque que tem 3 quartos desse combustível. Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. A 32. 32 aqui. Quem vai fazer 32? Vai lá. Deixa eu ver quem tá por aí. Gabi, você quer fazer 32? Eu não fiz a tarefa. Fez a tarefa, Gabi. Ai, Gabi. Tá, tô brincando. Vamos lá. Uma outra pessoa, então. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Quem que fez a tarefa ali? Deixa eu olhar na nossa enquete. Vamos ver o que aparece aqui. Deixa eu finalizar a tarefa. Não apareceu os votos aqui pra mim. Tá, mas beleza. Quer fazer lá, Gilberto? Eu não consegui fazer 32, mas Tá. eu posso tentar. Vamos tentar, exatamente isso. Vai lá, lê pra gente, depois a gente vai entender o que acontece. Vai lá. Considere os sólidos geométricos e analise os vértices e as arestas deles. Aí aparece aqui uma pirâmide, que é a nossa A, uma pirâmide de base quadrada. Aí aparece uma pirâmide de base pentagonal. E aparece aqui um prisma de base triangular, tá? O nosso A é uma pirâmide, o C é pirâmide e o B é um prisma de base triangular. Lê ali as perguntas, vai lá. Em qual desses sólidos geométricos o número de vértices é igual a 3 de 5 do número de arestas? Segura um pouquinho. Vamos contar, então, para saber o que acontece. Ele está pedindo o vértice e as arestas. Tá. Vamos lá. Quantos vértices tem nesse sólido aqui no A? Vértices são as pontinhas. Eu contei arestas, mas tem... Mas ele pediu vértice aqui, né? Pediu vértice e as arestas. A gente vai ter que contar os dois, na verdade, né? Quantos 5. vértices tem aqui? 5, né? Então, olha só. No A, deixa eu escrever aqui no nosso quadrinho aqui, ó. No A, a gente tem os vértices igual a 5. E vamos ver quantas arestas tem. Quantas arestas tem aqui nessa figura aqui, ô Gilberto? Tem 8. 8, exatamente. Então tem 8 arestas, igual a 8. 8, ok. Vamos agora para a próxima pirâmide. Essa próxima pirâmide aqui tem quantos vértices? 6. 6 vértices. Então, ó, V igual a 6. E quantas arestas? 10? 10, exatamente. 10 arestas, ó. 10 arestas. Agora vamos para outra figura que aparece aqui, ó, o prisma. O prisma tem quantos vértices? 6. 6 também. Vértices igual a 6. E quantas arestas que ele tem? Vamos lá.
Tem 3 em cima. 9. Tem 9, exatamente. Aí 9 arestas. Olha só, não apareceu nenhum número que seja 3/5, tá? Apareceu 5 e 8, 6 e 9 e 6 e 10, né? Só que é o seguinte, aqui nesse exercício, ele começa uma coisa que a gente vai ver logo em seguida, chamada fração equivalente. O que seria fração equivalente? É uma fração que representa a mesma quantidade, apesar de que o número, a fração, ser uma outra. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar todas essas frações e vou escrever ali no nosso quadrinho. Deixa eu só ver quem está entrando aqui agora para aceitar. É o João. Tá, eu vou escrever todas essas frações aqui, ó. 5/8, 6/10 e 6/9. Ó, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. 5/8, 6/10 e 6/9. Eu coloquei o número de baixo, o maior, porque ele está meio que acontecendo isso aqui também, tá vendo? Ó, o 5 é maior do que o 3, ele está embaixo. Ok. Vamos fazer o seguinte, Gilberto, eu vou te ensinar uma mágica aqui, eu vou te ensinar um negócio diferente. Que tal você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Como assim? Você escolhe um número, você olha assim, ó, esse número aqui faz parte da tabuada de tal número e eu vou dividir em cima e embaixo por ele. Quer dizer, os números de cima e o número de baixo vai ser dividido pelo mesmo número. Se eu olhar primeiro oitavos, tem como eu dividir os 5/8 por algum número que não seja o 1? Por exemplo, dá para dividir por 2 em cima e embaixo? E dar um número inteiro? Não. Não. O 5 Não dá, né? Porque o 5 é primo e o 8 é feito de 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 e o 5 ali não se conversam. Então, esse cara aqui, ó, os 5/8, ele já está numa coisa chamada forma irredutível. Quer dizer, não dá para reduzir mais. Beleza. Vamos para o próximo número. O 6/10. 6/10. Você olha para esses dois números, eles estão na tabuada de alguém? Sim, do 2. De quem? Do 2. Então eu vou fazer a mágica lá, ó, de dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, quanto que vai ficar essa fração? É 3 em cima e 5 embaixo. Muito bem, 3 em cima e 5 embaixo. Vamos para o próximo número. O 6/9. Será que dá para dividir em cima e embaixo por algum número? Só em cima, embaixo não dá por 2. Espera aí. Tá, não dá por 2. Mas será que esse 6 e esse 9 não está na tabuada de alguém? Tá no 3. No 3. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Ó. Então vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Quanto que vai ficar, Gilberto? O de cima fica 2. 2. E o de baixo? 3. Perfeito. Olha só. Então, o que aconteceu? Aqueles números que a gente tinha ali inicial, o 6/10 e o 6/9, a gente conseguiu reduzir, quer dizer, diminuir o tamanho daquela fração. Mas esse diminuir o tamanho da fração não significa que diminuiu a proporção que a gente tinha. Quer ver? Olha só o que eu vou fazer aqui. Olha só que louco. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar o 3/5 e vou fazer um desenho dessa proporção 3/5 aqui, ó. Vou fazer um lance com 3/5, ó. Vou fazer aqui um retângulo, porque eu adoro fazer retângulo, e vou dividir em 5 pedaços. 1, 2 e... Tá mais ou menos proporcional, tá? Vamos fingir que tá com os mesmos tamanhozinhos aqui, porque eu não tenho uma régua. E eu vou pintar 3/5 desse cara. Então, eu vou pintar esse e vou pintar esse. Ok? Beleza. Isso é 3/5. Todo mundo concorda comigo que isso é 3/5? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo concorda que é 3/5. Beleza. Vou fazer uma mágica. Eu tenho aqui uma faca laser e vou fazer isso aqui, ó. E agora? Que fração é essa? Eu tinha uma fração que era antes 3/5. E essa nova fração é quanto? 5/10. Quanto? 5/10. 5 ou 6/10? 6. 6/10, ó. Então, o que aconteceu? Eu continuei com a mesma quantidade, eu só fiz um corte a mais.
Então, significa o quê? Que essa fração aqui, ó, 3/5, é a mesmíssima coisa do que a 6/10. Eu só cortei de novo, tá vendo? Eu só cortei em pedaços menores, mas continua tendo a mesma quantidade preenchida e a mesma quantidade não preenchida. Então, o que a gente fez ali com o Gilberto, de pegar a fração irredutível, de dividir isso daqui, foi exatamente isso daqui, ó. Eu simplesmente transformei isso aqui em pedaços menores, mas continua tendo a mesma quantidade pintada e a quantidade não pintada. O que eu posso fazer aqui de diferente? Eu poderia dividir ainda mais. Quer ver? Ó? Eu poderia inventar de fazer isso aqui, ó. Mais um corte aqui e mais um corte aqui. Vou fazer uma pergunta muito complicada para vocês. Mudou a quantidade de coisas pintadas e não pintadas nessa figura? Não. Não, né? Continua a mesma quantidade. A única diferença é que eu quebrei em pedacinhos menores. Que aparece agora na tela para vocês. Tem quantas figuras no total? 5 vezes o 4 dá quanto? 20, né? Então, na parte de baixo tem 20. Opa, deixa eu escrever com... Aqui na parte de baixo tem 20. E na parte pintada tem quantos? 12. 12, né? Então, olha só o que eu acabei de fazer, que louco. Eu mostrei para vocês que 3/5 é a mesma coisa do que 6/10, que é a mesma coisa do que 12/20. Frações que não pareciam ser iguais, agora a gente percebe que elas são iguais. Esse carinha aqui, ó, que é o que a gente não consegue dividir mais, eu vou chamar de fração irredutível. Todos os outros são frações equivalentes a ela. Quando a gente fala equivalente na matemática, na maioria das vezes significa tem a mesma quantidade. Então, quando eu falo equivalente, quer dizer, tem a mesma quantidade, tem o mesmo formato, tem sempre alguma coisa que está relacionado com igualdade, tá? Então, a gente aprendeu uma outra coisa que vai aparecer logo em seguida nas páginas para a gente, tá? Mas isso é bem importante. Então, o que aconteceu no exercício que o Gilberto fez? A gente pegou aqui as frações, escreveu as arestas, só que ele está, na verdade, trabalhando com uma fração equivalente. A única fração aqui que é equivalente a quintos vai ser a da pirâmide de base pentagonal. Porque quando eu divido em cima e embaixo por 2, vai ficar exatamente 3/5. Olha só que diferente, né? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício é um pouquinho diferente mesmo, tá? Vamos para o B, ó. Determine, com relação aos outros dois sólidos geométricos, qual é a fração correspondente à mesma relação entre o número de vértices e o número de arestas. Ó, na outra figura vai ser 5/8, e na outra figura vai ser 6/9, que a gente pode reduzir para 2/3. Beleza. Vamos para o próximo exercício, então, aqui. Ó. Vamos lá para o 33. Aqui, ó, em todos os prismas, o número de vértices é igual a 2/3 do número de arestas. Então, ele está dando uma relação aqui, dizendo que o que acontece em todos os prismas. Quem fez a 33 aí quer falar para gente? Quem fez a 33? Sim? Não? Ninguém? Então, eu vou fazer, né? Pelo jeito. Constate a informação do saiba mais em um paralelepípedo e um prisma de base pentagonal. Aqui, ó, um paralelepípedo vai ser aquele que tem formado por lados retangulares, né? A gente tem lados que são formados por retângulos. Então, quando a gente olha para um paralelepípedo, a gente tem que contar ali quantas arestas tem. Deixa eu ver se eu... Tá, aqui eu não vou achar uma figura de um paralelepípedo tão fácil, tem que buscar lá em cima do livro, mas eu vou fazer o desenho aqui. Vou me arriscar a fazer um paralelepípedo aqui para vocês. Espera aí. Mais uma. Aqui eu vou apagar. Então, vamos supor... Aqui, aqui, aqui... Aqui, cortar menor aqui para ficar mais fácil. Pronto. Tá mal desenhado, mas é o nosso paralelepípedo de forma... Olhando aqui com o nosso ponto de fuga. Vamos supor que isso aqui é um paralelepípedo que está certinho como um paralelepípedo, tá? Tá mal desenhado, esse risco tinha que cortar mais ali, mas vamos supor que tem todos os lados retangulares e está tudo bonitinho. Não, tá me incomodando aqui. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui essa parte de cima, que foi o único pedaço que ficou feio demais. Pronto, deu uma melhorada aqui. Tá bom.
Agora ficou mais ou menos um paralelepípedo. Vamos imaginar aqui o paralelepípedo, vamos contar quantas arestas e quantos vértices ele tem. Ó. Vértices ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vértices igual a 8. Arestas. 4 desse lado, 4 no meio e 4 lá no final. Arestas igual a 12. Se eu faço o mesmo processo que eu fiz antes lá de reduzir o número, olha só, 8 sobre 12. Será que eu consigo dividir em cima e embaixo por algum número? Sim ou não? O pessoal está me escutando ou eu estou falando sozinho aqui, pessoal? Sim, dá para dividir. Sim, né? Dá para dividir. Por quanto, Sofia? Eu acho que ela caiu, prof. 2, tá? Ó, dividi por 2 e ficou 4 sobre 6. Só que eu olhando aqui, eu penso, poxa, dá de dividir mais uma vez. Então, eu vou dividir de novo por 2. E olha só o que vai acontecer. 2 terços. Então, a afirmação que ele estava fazendo aqui, ó, em todos os prismas, o número de vértices é igual a 2 terços do número de arestas. E quando a gente reduz aqui o número de vértices e arestas do paralelepípedo, a gente vê que isso é verdade. Então, eu vou constatar, eu vou tentar fazer a mesma coisa com esse daqui que tem base pentagonal, tá? Então, aqui, ó, vamos ver quantos vértices ele tem. Vamos ter 10 vértices e vão ter 15 arestas. Então, eu vou escrever de novo aqui, ó. Tem 10 vértices e tem 15 arestas. Quanto que eu consigo dividir em cima e embaixo esse daqui agora? Qual é o número? Por 5. 5, muito bem. Se eu dividir por 5, vai ficar 2 terços. Então, a gente já está aprendendo uma coisa chamada fração irredutível, ou fração equivalente. Ó, isso daqui é uma fração equivalente a essa, e quando eu reduzo, quando eu diminuo, vai ficar uma fração irredutível. Quer dizer, não dá para reduzir mais. Vamos para 34. O som e a fração. Em várias garrafas iguais, coloque a água obedecendo a seguinte sequência. Tá, essa daqui não dá para fazer porque a gente, né? Por motivos óbvios, eu não quero molhar a casa agora, então a gente não vai fazer. Vamos pular ela aqui de lado e vamos passar para 35. Alguém fez essa? Não, né? Tá, vamos para a próxima. Então aqui, ó, em um ano que não é bissexto, há 4 meses com exatamente 30 dias, 7 meses com 31 e 1 mês com 28 dias. Qual que é a fração que representa a quantidade de meses com 31 dias em relação ao total de meses do ano? Olha, tem 7 meses com 31, vai ser, então, na resposta da A, 7 de 12. Então, a resposta da A vai ser 7 de 12, porque são 7 meses de 12. A próxima. Qual que é a fração que representa a quantidade de meses que tem exatamente 30 dias em relação ao total de meses? São 4 meses, então vai ser... Opa, essa aqui é a B. 4 de 12. E a última ali, qual que é a fração do mês mais curto em relação a todos os meses? Vai ser a C. Ficou horrível isso aqui, deixa eu apagar. Aqui vai ser a B. A C vai ser 1 de 12. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem 7 meses que tem 31 dias, tem 4 meses que tem 30 dias e tem um mês que tem 28 dias. Beleza, acabou esse exercício aqui para a gente corrigir e a gente vai começar uma próxima parte aqui ainda sobre frações, tá? Continuando ali, ó, na página 192, ele fala, ó, fração como quociente. O que é quociente? Quociente é divisão. Então, a fração como a ideia de divisão, que é mais ou menos o que a gente já está acostumado a fazer. Quando eu falo fração, você já tem que entender que esse tracinho aqui é o sinal de divisão. Então, ó, quando eu tenho um inteiro aqui dividido em 4 pedaços, ó, se eu divido 4 sobre 4, vai dar um inteiro. Se eu tivesse 2 inteiros e também dividisse em 4 pedaços, ia ter 8 pedaços que foram divididos em 4 aqui, ó. Então, vai ficar 8 dividido por 4, fica 2. É bem simples essa ideia, tá, pessoal? Não é nada diferente do que a gente já estava acostumado a fazer. Aí aqui ele dá mais umas motivações de dividir em mais pedaços, fazer exercício. Aqui ele continua a mesma ideia de fração relacionada a um número, só que em vez de trabalhar com números aqui, ele está trabalhando tipo 1/5 de uma hora.
como é que a gente vai calcular 1/5 de uma hora? Vai pegar 1/5 de 60 minutos. Que 60 minutos tem uma hora. Aí a gente consegue chegar nos minutos. 3/4 de uma hora. 1/100º de R$1. E assim vai indo, tá vendo? A gente vai construindo certas unidades ou certas subunidades a partir dessas frações aqui. Também é um negócio bem fácil, que é o que a gente já estava vendo aqui antes, tá? Vamos para a próxima página, que é a 194, que aparece um negocinho um pouquinho diferente, tá? Que é isso daqui, ó. Fração aparente, fração própria e fração imprópria. Vocês já ouviram falar disso? Sim ou não? Aparente, própria, imprópria. Sim? Não? Tá, vamos lá. Acho que não. Ó, vou começar com as mais fáceis, que é própria e imprópria. A fração própria vai ser o seguinte: o número de cima é menor do que o de baixo. Quando eu falar fração própria, significa que isso daqui, ó, não chega a um inteiro, que é a definição que ele está aparecendo aqui, ó. São aquelas que têm o valor maior do que 0, mas menor do que 1, tá? Então, são os pedaços. Então, isso daqui, ó, é um pedaço. Não é nem 0, nem 1, mas está entre 0 e 1. Quer dizer, é um pedaço, é um pedacinho ali entre o 0 e 1, tá? Então, é alguma coisa que foi cortada. Isso é fração própria. O número de cima é menor do que o de baixo, tá? Própria. Fala. A gente já viu, eu só não lembrava do nome. Ah, não, é bem comum a gente esquecer o nome, porque a gente quase não usa falando das frações assim, tá? Mas é legal a gente lembrar, porque isso vai fazer diferença na hora que a gente vai fazer as contas, tá? E depois da fração própria, a gente tem a fração imprópria. Vamos supor aqui, ó, se eu colocasse 5/3, o 5 é maior do que o 3. Isso significa o quê? Significa que é maior do que 1. É 1 ou maior do que 1. E a definição que ele vai dar aqui no livro é exatamente isso, ó. São aquelas frações que valem ou 0, ou 1, ou um número que seja maior do que 1, tá? Então, assim, ó, ou vai ser isso daqui, que é o que a gente está mais acostumado, tá? Que vai ser o número de cima é maior do que o de baixo, ou ainda vai ser 0, ou ainda vai ser 1. Esse cara aqui, ó, a própria não é 0, não é 1, mas está entre eles. A imprópria pode ser 0, pode ser 1, ou então qualquer número que seja maior. Eu já vou escrever errado de novo aqui, ó. Qualquer número que seja maior do que 1, tá? Imprópria. Pronto, então própria, imprópria. E aí, tem um outro nomezinho que aparece, que é o seguinte, é a fração aparente. A fração aparente é aquela que dá um número natural. Por exemplo, 9/3. 9/3 é 9 dividido por 3 e dá um número inteiro. Quanto que dá isso? Dá 3. Outra fração que é aparente, vamos supor, 6/2. Se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Ah, mas só dá 3? Não, vou fazer uma outra que dá um número diferente aqui, ó. Vamos supor, 25/5. Se eu dividir 25/5, vai dar 5. Todas essas aqui, ó, são frações aparentes. Aparentes. E dão inteiros, tá? A gente dá número natural ali o resultado. Então, toda vez que o número dá uma divisão exata, a gente vai chamar de aparente. Se o número de cima é maior do que o de baixo, a gente vai chamar de própria. E a imprópria é quando é 0, é 1, ou então esse número é maior do que o número de cima é maior do que de baixo. Pode acontecer que uma fração seja tanto imprópria quanto aparente. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 8/4, segundo a definição que a gente deu, ó, esse número é maior do que esse. Então, essa daqui, ó, é uma fração imprópria. Só que, além de imprópria, ela também pode ser aparente. Por quê? Porque quando eu divido o 8 por 4, vai dar exatamente 2. Então, essa daqui, ó, é imprópria e aparente. É os dois ao mesmo tempo. Tem como uma fração ser própria e aparente? Não, porque o número de cima não tem como ser igual ao de baixo, porque senão seria 0 ou seria 1 ali, né? A gente poderia, se fosse 0 sobre alguma coisa que seria imprópria, e se fosse o mesmo número em cima e embaixo, não seria menor, né? Então, aqui, a fração só pode ser imprópria e aparente, ou simplesmente imprópria, aparente.
Eita, já estou escrevendo errado de novo aqui. Aparente. Beleza. Então tem essas definições aqui que aparecem lá na página 194, que é importante que vocês leiam passo a passo. Eu fiz a explicaçãozinha ali e vocês têm que treinar para gravar o que é, o que não é. Então o que acontece? Para amanhã, começando a fazer agora, a gente tem alguns exercícios para fazer, tá? Vai ser lá, ó, a página 193 e também a página 194. Eu vou escrever aqui no chat para vocês e também vou escrever lá no Classroom para vocês, tá bom? Então aqui, ó, fazer a página 19. Esqueci qual que é. 193 e 194. 193 e 194. São exercícios bem rápidos de fazer, tá? É para começar a fazer agora e. Pode começar a fazer agora, não tem problema. A gente ainda tem uns 8 minutos ali, dá para fazer a página 193 praticamente inteira, tá? É bem rapidinho. Tá. E daí Tá? a gente corrige na próxima aula? E isso a gente corrige amanhã, tá? Mas é bem rapidinho de fazer. Em meia hora vocês fazem as duas páginas de forma tranquilamente, tá? Deixa eu escrever lá no... Aqui, ó. Para amanhã, 05/11, fazer as páginas 193 e 194. Gostei. Tá lá. Aí vocês podem, então, fazer essa aqui, ó. Deixa eu já colocar lá nas páginas aqui para fazer, que é bem rapidinho. Tem bastante coisa de descrição ali, que é bem rápido de fazer, bem tranquilinho de fazer. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível para vocês. Opa, demais, demais. 100%. E menos. Deu, agora foi. Aí vocês conseguem fazer ali os exercícios, tá? E vai tendo dúvida, vai perguntando também, tá, pessoal? Deixa eu só ver quem tá aqui até o final. Eu vi que a Duda teve que sair. A Ana tá por ali. A Ana tá por ali. Antônio também tá. Gabi também tá. João tem que tomar cuidado, tá, João? Você tá chegando em todas as aulas atrasado. Todas, 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 todas. Isso é muito ruim para ti. Você perde boa parte da explicação das correções, tá? Toma bastante cuidado. A Luísa também, de vez em quando, chega atrasadinha, né, Luísa? A Maria Clara tá por ali. A Duda teve que sair. A Marina também tá por ali. Cadê a Marina? Tá ali. Eu tô aqui, prof. Sim, sim, sim. Natália também tá. Pedro também tá. Samuel tá por ali ainda? Cadê o Samuel? Não, o Samuel já pulou fora também. Temos a Sofia e a Vitória. Beleza. Continue fazendo aí o exercício. A gente vai até 11h05 ali, dá para fazer mais alguns exercícios ainda, tá? O que acontece, pessoal? Deixa eu já adiantar. Ó. Lá naquela parte que eu passei para vocês ali da tarefa não, da atividade, amanhã a gente vai corrigir esses exercícios, vai fazer mais alguns, e aí a gente vai entender também o número misto, que aparece ali logo em seguida e que aparece lá na nossa tarefa também, que é para entregar até sábado, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Não sei se vocês já viram, mas a gente tem uma atividade ali para entregar até sábado, tá? Boa parte dos exercícios você já tem condições de fazer, mas tem um ali, eu acho que dois, que eu ainda não expliquei, que eu vou explicar amanhã, tá? Então a gente vai ter tempo de fazer o exercício e corrigir, para depois vocês fazerem aqueles exercícios que estão faltando lá da atividade. Então, o Pedro ali, como estava falando, que já ia entregar hoje, não, espera um pouquinho que ainda tem coisa para explicar, e é importante que vocês peguem essa explicação antes de terminar de fazer a atividade, porque senão pode acabar indo errado e depois vai ter que mandar de novo. Eu fiz errado ali, não sabia como é que era, então espera para ver como é que é.
Jonathan, Diga. se preferir, pode deixar ali. Eu fiz até agora, eu comecei a 38 agora. Eu Tá. posso sair da aula e fazer outra hora, à tarde? Né? Pode. É o que eu tava falando antes ali. Tipo, vocês têm que entregar isso aí pra mim amanhã. É legal que você já fique aqui, continue fazendo, pergunta como é que faz isso, como é que faz aquilo. Mas tudo bem também. Se você quiser deixar pra Tem fazer que enviar. depois. Não tem que enviar, gente. Até amanhã, então, Jonathan. Tá, tchau, tchau. Ô, prof. Diga, Maria. Não, deixa eu ver. Não, pode falar, vai lá. O que foi ali? Não, eu ia perguntar uma coisa, mas já foi. Já foi? Ah, tá. Prof, Diga. eu posso fazer a mesma coisa que a Sofia? Porque agora eu tô com um pouco de dor de cabeça. Já tá terminando a aula, falta uns minutinhos. Você pode sair também, né? Tipo, não posso prender vocês em casa, né? Vocês já estão em casa. Melhoras aí pra ti, tá? Tá bom, obrigada. Então tá, gente. Então a gente tem essas atividades aí pra amanhã. E até amanhã pra vocês, então. Tchau, tchau, tá? Tchau. Tchau, tchau.